Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Maria, eu sonhei que estava passeando no jardim de nosso lar. Encontrei o André, que foi logo dizendo eu precisava lhe falar. Tenho visto o planeta, a coisa tá preta, é necessário lembrar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Nas casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Luzes multicoloridas, frases indevidas, orações quilometrais. E fica a gente perdida, a verdade escondida, eu preciso alertar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Comentando o evangelho, pouca gente se aprofunda para o estudo melhorar. Na hora do passe, é aquela chiadeira que não dá para encarar. É médium que funga, que grita e se agita sem saber controlar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tem gente que pensa que é dono do centro e em tudo quer mandar. Tem um tal de médium guia e a Virgem Maria, imagine no que dá. E o pior dessa besteira é que não é brincadeira, mas eu posso explicar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. O que falta é Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba já doeu na consciência. Alô, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária em algum lugar no Jardim. Programa que eu faço em parceria com meu amigo pesquisador, documentarista espírita Silvio Mariano. É um programa somente sobre livros, tá? Cada mês eu trago aqui uma novidade, eu trago uma verdadeira flor do meu jardim, que é a minha estante espírita, e no segundo momento o Silvio também traz algo do seu jardim, da sua estante espírita, porque o subtítulo desse programa já diz muito: Resenha Literária em algum lugar do jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, pessoal, hoje vamos ver aqui algumas obras, mas antes de mais nada, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade maravilhosa de conversarmos, estudarmos as obras de qualidade, as obras que trazem a chancela da seriedade, da correção, da boa doutrina. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, temos aqui 8 programas no meu canal, tá? Então, podem ver as playlists, programas de historiografia, de memória, de fontes primárias, com Charles Kemp,
César Perry de Carvalho, Carlos Sete Bastos, Leonardo Marmo Moreira, Ana Maria Miranda, Heloísa Pires, Silvio Mariano e Luciano Klein. Sobre os diversos temas, Leon Denis, Memórias e Reflexões, os documentos de Kardec, Chico Xavier, Hermínio Miranda, Herculano Pires, sobre livros e sobre Dr. Bezerra de Menezes. Não é? Então, sempre aos sábados e aos domingos. Ontem tivemos aqui o programa com César Perry, um programaço sobre memórias e reflexões do movimento espírita, as memórias vivenciadas por esse grande dirigente do espiritismo que foi César Perry. Hoje temos aqui esse programa, essa resenha literária maravilhosa, não é? Bom, mas vamos lá. Pessoal, o livro que eu trago aqui hoje, essa verdadeira flor da literatura espírita do meu jardim, é um lançamento, uma obra, para mim, maravilhosa, importantíssima, não é? Espiritismo, comece por aqui. Espiritismo, comece por aqui. E ainda o subtítulo de Espiritismo Cristão para Iniciantes. Espiritismo Cristão para Iniciantes, do querido escritor, autor de um clássico, que é Empatia. Dessa vez, Jaime Ribeiro trazendo aqui uma obra para os espíritas que estão iniciando nesta grande estrada que é o Espiritismo. Né? Interlitera, editora, uma editora de renome. Né? Deixa eu mostrar o livro aqui, 2 minutinhos, para a gente ver a obra do querido Jaime Ribeiro. Pronto, meus queridos irmãos, olha aí a obra, não é? Uma capa belíssima, não é? Espiritismo, por aqui, Jaime Ribeiro, Espiritismo Cristão para Iniciantes. Por isso, essa plantinha nascendo de um brotozinho aí, iniciando sua jornada. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus, João 14,16. Editora Interlitera. Então, pessoal, olha lá. Bela capa, meu querido Jaime. Parabéns, editora Interlitera. Espiritismo, comece por aqui. Jaime Ribeiro. Bem, pessoal, faltava uma obra como essa, realmente, né? Uma obra que enfechasse um pouquinho da história do Espiritismo, os grandes nomes, os grandes baluartes da doutrina, algo sobre o movimento espírita, as instituições, grandes casas espíritas. O Jaime fez isso aqui com primazia, né? Ele traça um breve histórico, apresenta grandes nomes do Espiritismo, desde a época de Kardec, como no Espiritismo aqui no Brasil. E eu quero agradecer a Jaime, porque os baluartes clássicos, já, Denis, Delane, Flammarion, junto com Kardec, claro. Aqui no Brasil, Divaldo, Chico Xavier, Herculano Pires, Hermínio Miranda, Sueli Caldas Schubert, Ivone Pereira. Mas ele, nesse panteão, tem outros aqui. Nesse panteão, ele traz Elias Alverne Sobreira, né? Conhecido como Seu Sobreira, era um grande espírita aqui de Pernambuco, pontificou muito no norte-nordeste do Brasil, fundador da campanha do Quilo, né? E fundador da minha Casa dos Humildes. Eu agradeci muito a Jaime, né? Então, Jaime aqui traz um relato sobre várias casas espíritas, sempre com um caso vivido de alguém que passou por determinada casa, sempre nesse aspecto do início da jornada, as pessoas descobrindo o espiritismo, a importância dos livros, até as frases mais utilizadas, né, pelos espíritas nas conversas, nas palestras, nas citações nos livros. Então, reputo essa obra como de importância fundamental. Quero agradecer, né? Seria uma indelicadeza, uma descortesia. Agradecer a Jaime, citação ao meu nome que aparece aqui na obra, en passant, uma coisa breve,
E o Jaime coloca, meu grande amigo Bruno Tavares, aí faz uma citação lá. Agradeço, Jaime. Faço como Dona Heloísa Pires, não mereço, mas agradeço, né? O Jaime Ribeiro faz parte do Centro Espírita do Chajapé, né? Grupo Espírita Casa do Caminho, em São Paulo, que é o grupo espírita lá do César Pérez, né? São amigos, confrades da mesma casa espírita, né? Então, Jaime, estou devorando o livro, quase no fim, né? Indico, vale muito a pena, né? Ok, pessoal. Vamos entrar agora com o Silvio, ver o que é que o Silvio traz aqui no seu jardim. Então, abrindo o portão, entrando aqui no jardim do Silvio Mariano, saber o que é que ele nos trouxe na noite de hoje. Pessoal, vamos lá. Espiritismo, comece por aqui, de Jaime Ribeiro. Adquiram já. Pronto, meus queridos irmãos. Já estamos aqui com Silvio Mariano para mais uma resenha literária. Apresentei a minha obra no primeiro momento. Silvio aqui vai apresentar duas obras, como a gente sempre faz. Mas antes de mais nada, Silvio Mariano, boa noite. Tudo bom, Silvio? Como é que você está? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos e muito felizes, porque para tratar de livros espíritas é aquilo que eu faço com o maior prazer, maior alegria, que é a única coisa que eu sei fazer. Silvio Mariano, conversei com você semana passada. Silvio estava muito gripado. Essa virose derrubou o Silvio. Você estava até quase sem poder falar. Silvio, e por esse motivo, infelizmente, você não foi ver o Chajapé lá na Casa dos Humildes, né? Todo mundo perguntou por você, Silvio. Todo mundo, viu? Agora, É, deixa eu lhe perguntar. Você pelo menos viu pelo YouTube, Silvio, viu o Chajapé? e vibrei e lamentei não poder estar presente, porque foi uma festa belíssima, muito bem coordenada e muito bem presidida. Você lá para dar as perguntas. Uma noite inesquecível. É, meu amigo, mas faltou você lá, viu? Foi um momento. Quem estava lá, Silvio, foi o nosso amigo João Caldas, que você conhece, lá do Morada do Sol, São Luís Guimarães, lá de Campo Também, Grande, né? amigo, São gente fina. vários amigos. Então foi uma noite E realmente. Jorge, Mas, Silvio, me diga uma coisa. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Houve o encontro da Liga, né? Dos pesquisadores. Silvio hoje vai trazer uma obra importante. Mas primeiro a gente vai ver uma obra que é uma coletânea maravilhosa. Silvio, apresenta a primeira obra, não apresenta ainda da Liga, não. A primeira obra, qual é? a primeira obra é exatamente essa, que é exatamente a história, é um livro capa dura, livro História Viva do Espiritismo, instituições centenárias em funcionamento em 2008, muitos pioneiros e espíritos ainda desconhecidos. Esse problema que foi bem relatado aqui por Washington Luiz Nogueira Fernandes, que é um grande escritor, amigo de Divaldo, já fez várias obras sobre Divaldo, Mansão do Caminho. Inclusive, do livro dele, falando sobre a Mansão do Caminho, o trabalho de Divaldo, aparece até seu Alfredo Azevedo, fundador, que na época da inauguração ele estava lá. Então, esse aqui é um capa dura. Eu vou mostrar a capa aqui grande na tela, né? Mas aí, no segundo momento, pega o outro aí, Silvio, só para o dos 160 anos do Evangelho, o da Ah, Liga. esse aqui, uma bela capa. O CCDPE está fazendo capas belíssimas da turma da Liga. Um trabalho primoroso, todas as capas espetaculares. Muito Espetacular bom mesmo. gosto, Rapaz, o muito CCDPE está fazendo uma coleção de obras novas fantásticas, né? fantástica. Você veja aqui, na relação de obras que qualquer um pode adquirir, que é tranquilo.
o Espiritismo, Ciência e Filosofia, Novos Rumos da Encarnação, Sobrevivência da Alma, Espiritismo da França ao Brasil, os 160 anos do Livro dos Médios, pesquisa sobre Espiritismo, Espiritismo e Ciência, são obras, Uma obra impressionante. muitas obras, que Impressionante. merecem, o espírita precisa ler. Infelizmente, a única coisa que eu vejo é que eu gostaria que essas obras tivessem também em outras livrarias, assim, mais fácil. Porque às vezes o pessoal, para poder. Você sabe que o espírito é meio complicado para comprar as coisas. Aí você CDPE, você entra na internet, consegue, compra, faz o pagamento. Eles hoje estão com um sistema hoje de entrega que eu considero o melhor do Brasil. Rapaz, eu estou comprando os livros, está chegando com 5 dias. Um espetáculo, eu tenho mandado até elogio, uma empresa lá dessa moça. Olha, o livro já chegou. Eu pago em Pix, que facilita, não é? Eu compro hoje, eu pago em Pix. Hoje mesmo eles já despacham. Hoje é, vamos dizer, terça-feira. Quando é na segunda-feira, já está aqui. Coisa que outras transportadoras às vezes demoram 8, 10 dias para entregar. Silvio, essa Muito obra bom. está vendendo na Casa dos Humildes também, porque Luiz Jorge trouxe um bocado. Trouxe. É, Silvio, deixa eu mostrar aqui a capa do livro, pronto. rapidinho, para a gente começar. Pronto, meus queridos amigos, olha lá, a história viva do Espiritismo, instituições centenárias em funcionamento no mundo em 2008, muitos pioneiros espíritas ainda desconhecidos, o Washington Luiz Nogueira Fernandes, né? Que obra maravilhosa, a gente vai tratar dela daqui a pouquinho, a primeira obra que eu vou perguntar umas coisas a Silvio, e vamos aqui para a segunda obra. Pronto, a segunda obra que Silvio acabou de mostrar a capa, série Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo, textos selecionados do 19º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, o ENLIP, e o LIP é a sigla da Liga, né? 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Está aí uma imagem com Allan Kardec, né? Alguém como Allan Kardec aí, e as editoras CCDPE e da própria Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, né? Então vamos lá conversar com o Silvio agora. Pronto, Silvio Mariano. Silvio, vamos começar pela primeira, né? Silvio, eu Vamos. queria que você trouxesse aqui um panorama desse grande autor, porque ele tem trabalhos maravilhosos, né? Quem é o Washington Luiz Nogueira Fernandes, Silvio? Olha, é um grande pesquisador dedicado à doutrina e ele faz um trabalho com muito amor e muito carinho. A gente sabe que hoje, eu digo aqui, porque eu estou aqui em Jesus do Lar, você sabe que eu não gosto dessa parte de documentação, de ver, mas se eu não tivesse à frente aqui, muita coisa tinha se perdido, porque o pessoal pensa que papel e anotações é coisa velha. Livro não é velho, que você pode pegar o livro de Leão Denis, mais de 150 anos, 140 anos, e são atualizados. É duas coisas que não fica velho, é livro e ferro. Essa história de ferro velho, passou ali, tirou a ferrugem, né? Ele volta a ser ferro novamente e reaproveitado. Então, desse livro aqui, ele diz que para conseguir uma informação de uma pessoa que ele queria fazer, porque o trabalho dele é um trabalho muito primoroso. Rapaz, olha, eu vi aqui umas fotos, quando chegar na parte da federação, tem outros aqui de Viana de Carvalho, são fotografias, que ele teve que pegar algumas fotografias para mandar retocar. Antigamente tinha aquele personagem, o retratista, que você pegava um retrato para ele adequar. Então, é um trabalho de muito amor. Esse livro aqui,
Esse livro aqui, ele tem normalmente, vou dizer aqui a quantidade de 384 páginas, papel de alto nível, capa dura, porque tem esse aqui, que estava por 120 e o outro por 100, que é brochura. Um documento eu preferi comprar, pagar o valor dos 120, porque você tem uma obra-prima. Então, aqui você vê fotografias desse pessoal que é do Brasil e do mundo, de jornais, homens abnegados. Se hoje a gente ainda tem dificuldade no espiritismo, você imagina um centenário, a pressão da própria igreja, as dificuldades. Então, a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas. Porque a gente pensa assim, que esses que estão aqui, que estão nesse livro, já foram escolhidos por condições espirituais deles, capacidade e estado, vamos dizer assim, evolutivo deles, para abrir um centro na Argentina, outro no Paraguai, outro fazer um jornal. Nós temos ali aquele próprio português, Isidoro, que era lá da Federação Espírita Portuguesa, tinha um jornal, um homem dedicadíssimo, e outros. Amália Domingos Soller, que é uma grande escritora. Eu soube agora que tem uma editora que você vai reeditar todos os livros dela, que no Brasil não tem, CCDPE, não é? com a USE de São Paulo, vai retomar as obras de Amália Domingos Sola. Você veja, então, aquela editora Conhecimento está pegando obras fantásticas. Gabriel Delane, editor de Gabriel Delane, já vai editar outra. Então é isso, rapaz. Porque a gente sabe que a parte, vamos dizer assim, de editoração não é barata. E muita coisa ainda mal está saindo, já está em PDF, alguém copia, não é? Há um prejuízo das editoras, às vezes, por conta disso. Então, são pessoas abnegadas. Então, esse livro aqui, eu tive tanta informação que eu fiquei deslumbrado. Um mesmo que eu vi aqui interessante foi Viana de Carvalho. Porque Ô, Viana de Silvio, Carvalho, onde ele chegava, né? mas deixa eu te perguntar uma coisa. Silvio, quer dizer que essa coletânea do Washington é só entidades centenárias, não é? No mundo Centenário. todo, Em 2008. em Pensa 2008. que 2008 para cá tem mais de 16 anos. Quantos anos? É. Já o outro, mas tinha que encerrar, porque senão não ia parar. Quer dizer, 2008, se ele fosse aguardar 2015, você deve ter mais outras, né? Mas pelo menos já está documentada. Ele pode, eu não sei, mas ele pode até dar continuidade de outros que estão transformando em centenários, jornais. Você vê, um jornal mesmo reformador já tem mais de quantos anos? A federação aqui completou 120 anos agora. Eu tenho falado muito. Reformador tem mais de 100 também. Deve ter uns 140 anos, 130 anos, que ele já foi primeiro daqui à federação. Inclusive, eu torço, e eu acho que já comentou comigo o Zé Gomes, de fazer um livreto, vamos dizer assim, dando explicações sobre a Federação Pernambucana, que faz referência. Mas precisa. Ô, Silvio, e você falou, além das entidades centenárias, até a capa mostra, né? Você, Silvio Mariano, que tu conhece muito de movimento espírita, mas uma obra como essa ainda trouxe personagens que tu não conhecia. E como trouxe. Ô, Silvio, essas entidades centenárias, né? Há algo sobre a Federação Espírita Pernambucana aqui? Olha, tem um trabalho que eu considero belíssimo. Eu até separei aqui na página, essa aqui, ó, a federação. Primeiro é a nossa frente do Levanta mais um pouquinho. ó, A fachada, né? aqui já na João de Barro, mas tinha aquela casa que era lá pela Concórdia, que antes a federação não era por lá, né? Aham. Que era o Centro de Regeneração. Então, uma outra coisa que eu vi aqui, ó,
Rua da Concórdia. Depois aqui seus fundadores, ó, Clodoaldo Fernandes, a foto dele bem trabalhada, Tudo bem. tá vendo? Uhum. Uhum. Perfeito. E aqui também, ó, Manuel Arão, esse, lá na Federação. Aparece Lírio Ferreira aí, não? Não, não aparece não. E Clodoaldo Fernandes, que esse também deve ser um dos primeiros. Uhum. Manuel Arão, Manuel Arão, você sabe que ele era Ah, da. Silvio, você mostrando aí, as fotografias são colorizadas, né? Exatamente. O primor que ele fez, ele mandou, acho que eu nunca tinha visto, assim, essas fotos assim tão bem que eu depois vou falar até com o Washington, eu acho que se não tem, que merece estar lá na galeria da federação essas fotos. Não sei se está, né? Mas são fotos trabalhadas. Ô Silvio, me diga uma coisa, você falando no Manuel Arão, essa semana por telefone você me falou, foi esse Manuel Arão que é o autor da obra O Claustro, você falava nessa obra, né? Essa obra é uma obra clássica. Manuel Arão era maçom. Maçom. A maçonaria teve uma influência muito grande no espiritismo, ajudou muito na divulgação do espiritismo. E ele era da Academia Pernambucana de Letras, muito dedicado à federação. Na época, em 1921, ele fez esse livro chamado O Claustro, que ele conta uma sedução de uma freira que houve aqui, que terminou se envolvendo, teve um filho, foi expulsa, e ele faz um romance baseado nisso. Esse romance que eu tinha está na segunda edição, em 1921. Como Manuel Arão, ele foi lá presidente da federação, e muito ligado à federação, eu achei que essa obra, para ficar comigo, era uma obra que foi editada pela Federação Brasileira, tão antiga ainda, com até a maneira de escrever brasileira com Z, Federação Brasileira. Então, eu dei de presente, presenteei a federação, porque eles estão fazendo o acervo e o memorial, e nada melhor do que ter uma obra de um componente que foi importantíssimo da federação, que foi Manuel Arão. Então, ficaram muito felizes, eu falei com o Washington, e você sabe que a gente que gosta, eu, você, Luiz Jorge e outros, as pesquisas sempre. E esse livro, quem me conseguiu, que na minha época já foi o meu grande amigo, doutor Pinheiro Ramos, Doutor Piero Ramos, que ali gostava maravilhoso. de livro, viu? Ele só vivia no sebo, é um negócio. Então, o livro é um grande tesouro. Então, eu dei de presente à federação para ele colocar no seu memorial essa obra, que eles não tinham. Mas, Silvio, eu quero aqui parabenizar o seu desprendimento e você, com esse gesto, seu exemplo e como o espírita deve agir. Silvio tinha essa obra rara, a federação está construindo um memorial, o Silvio cedeu. Porque, Silvio, a gente vai passar, e é importante que isso fique registrado, né? No memorial. Todo mundo devia ter esse desprendimento pela história do espiritismo, né? Exatamente, tem que ter, né? Tem que ter esse somatório, né? Todos vendo que é a doutrina, não é? Fazer, o pouco que eu posso fazer fazer essa divulgação, que eu faço com muito amor, divulgo, gosto de ler e gosto muito de novidade. Ah, eu disse a você que até um livro raro aí, Leopoldo Sidney, eu consegui. Pois é. Conseguisse que te tirasse é, é, Xerox. uma xerox da obra, não foi, Silvio? Eu vou querer essa xerox também, viu? Eu vou. Mas, Silvio, eu não conhecia, eu conhecia Lírio Ferreira, o Manuel Arão, eu estou sabendo essa semana aqui, que eu conversando contigo, né? Estou sabendo através de você.
essa figura importante do movimento espírita aqui de Pernambuco, né? Mas, Silvio, vamos para a segunda obra. E essa segunda obra aí dos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o evento do ELIP, o encontro da Liga dos Pesquisadores Espíritas, né? Silvio Mariano, me fale que importância tem esse livro aí. Para mim, é sempre, eu sou um neófito, ainda do Espiritismo, apesar de estar com 40 anos, mas sou neófito. O senhor Alfredo dizia assim, no Espiritismo não tem professor, só tem aluno, e eu sou um desses alunos. Então, essa obra-prima aqui tem quase 200 páginas, foi lançada e transmitida por, pela internet, e quem me alertou foi Luiz Lira, que ia ter o evento, aí eu fiquei em cima da notícia. Então, trabalho fantástico. E Silvio, você viu ali aqueles pesquisadores presentes, né? Que ambiente, né, Silvio? Que reunião. Aí o ambiente estava tão bom que o que eu vi mais folgadão lá foi Lira. O Lira parece que estava à vontade. Estava na casa dele. Ó, assim, isso é que deve ser, rapaz. Porque o ambiente deve ser um ambiente fraterno, de amizade, e cada um dando o seu ponto de vista, cada um. Por exemplo, eu fiz as leituras e tenho a minha opinião, assim, lógico, que quem escreveu foi importante, mas cada um não é, vai absorvendo aquilo que deve ser. Para mim, eu hoje, quando eu vejo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu faço uma segunda releitura, porque Perfeito. eu não tinha, assim, é, não tive a abrangência que nesse trabalho é que ele chama atenção para isso, não é? Ô, Silvio, eu queria que você agora falasse da importância. Um evento como esse, a gente vai continuar falando da obra desse Elipe desse ano. Mas, Silvio, que importância tem para você a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo aqui no Brasil? Olha, eu acho que a entidade mais completa, tirando você as universidades que estão pesquisando tudo isso, porque tem gente pesquisando. Hoje mesmo eu recebi uma tese de doutoramento aqui de Pernambuco, que eu peguei, meu amigo Zé Gomes mandou para mim, que não está aprovada ainda, mas a pessoa estudando o caso de Pernambuco. É um eterno aprendizado, rapaz. Tu pensa que o espiritismo é só para aquele que vai para lá, que ainda tem aquele sentimento de todos nós, que eu principalmente que vim da Igreja Católica, de tomar o passe, ver o negócio, a palestra, mas tem que dar a leitura de ver quem é Kardec, na sua revista Espírito, nas suas demais obras. Então, eu vejo aqui que dá importância. O que é, por exemplo, uma coisa que nunca tinha. Eu já tinha visto assim algumas referências, mas ele chama atenção. Por exemplo, por que foi que Kardec fez o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós sabemos que ele foi recomendado que fosse para uma praia lá da Normandia para fazer, ninguém estava sabendo. Inclusive, não sei se a Meli ainda trocou correspondência com ele fez referência. Então, o que acontece? Você veja o problema de Kardec de levar para a parte moral. Ele é tão inteligente que deixou de lado tudo que fosse controverso. Levou só a parte moral, aquela que todos podem convergir. É uma coisa que pouca gente, às vezes, não, a gente, o leigo, não vê sentido. Depois ele ainda pega algumas coisas e dá a opinião dele. Diz, olha, aqui no Evangelho, assim, sobre tal tema, esse assunto aqui, dá a entender que não foi Jesus, isso foi interpolado por alguém, anotações depois. Então, tudo isso é o esclarecimento, porque você vê hoje o sujeito ainda colocar como se fosse, como se... até uma época dessa, eu achava que, quando eu abria o Novo Testamento, achava que era Lucas que tinha escrito. E, no entanto, você sabe que o Evangelho segundo Lucas é uma tradição, não é dele que
não é também de Mateus, não é também de João. Aí depois o que a gente pega na Bíblia, vem o primeiro, que é o de Mateus, mas não foi o primeiro, foi o de Perfeito. Marcos, se foi o primeiro, mas ali botou-se ali por conta da confirmação da vida de Jesus, a genealogia de Jesus, né? Depois ainda tem um detalhe interessante, que diz assim, como é que tinha a parte genealógica da família de Jesus e da descendência, se não tinha cartório? Porque hoje tem o cartório, né? E são essas coisas que você precisa. Eu me lembro, eu já vi alguma coisa aí, Chico dizendo que muita coisa sobre Jesus, só para frente, é que as fontes que estão lá no mundo espiritual vai chegando, porque a humanidade não está preparada, não é? Então, são essas coisas, rapaz, eu fico encantado. Olha, a obra, são dos 6 temas, só teve um que eu até comentei com você, que quem escreveu disse que o evangelho deveria ser lido por último. Depois, na minha opinião, eu acho que não tem problema nenhum, porque é a parte moral, Pois é. não é? E se ele É, não tem entendimento, eu comecei a ler muitos outros, porque é o seguinte, a gente precisa ver que no Espiritismo, nem todo mundo vai ser um pesquisador, pois nem é. todo mundo vai ler a revista espírita, Silvio, e esses controles não adianta de nada, porque não tem como. Vai ler primeiro isso para depois ler isso. Ninguém vai. é, Né? você Mas pode dar uma, né? deixa eu lhe perguntar uma coisa, Silvio. Você falou, pontuou um trabalho a fim de um de outro. Quais foram os pesquisadores e os trabalhos que foram apresentados no ELIP? Olha, o primeiro trabalho, que ele dividiu em 6 temas, o primeiro tem o Evangelho segundo o Espiritismo no seu contexto, que foi Ricardo A. Terini. O Ricardo segundo Perini. foi Hermeneuta Bíblica Espírita, é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Daniel Salomão. O terceiro, Mediunidade Curadora na imitação do Evangelho segundo o Espírito, Luciana Farias e Silvino Chimbeni. Silvio Chibene, muito bom, muito bom. Aí o que acontece? Essa palavra imitação, porque antes de sair o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou primeiro a imitação do Evangelho. Aí falou-se isso, aí Luciana deu até um ponto de vista dela, que a imitação é como se fosse uma pôr em prática, Põe em prática. Perfeito. entendeu? Então, são essas coisas que você. Será que depois achou que ficou melhor me botar, porque achava que a imitação do Cristo, ou se ligar à igreja, mas a gente tem que. Essa imitação diz que é uma maneira formal da pessoa se vincular, seguir aqueles ensinamentos. Ciência Espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Alexandre Fonte Fonseca. Aspecto religioso do Espiritismo. Davi Mondancin. E a singularidade do Evangelho segundo o Espiritismo, Luiz Jorge Lira Neto, nosso amigo. Perfeito. Então, são esses dedicados, pessoas estudiosas, competentes. Silvio Mariano, uma coisa importante, você mostrou todos esses trabalhos e Luiz Jorge me disse, né, que não é chegar lá e apresentar só o trabalho, não. Isso é aprovado por pareceres, a pessoa apresenta o trabalho, é duplo cego, nem quem vai analisar conhece o pesquisador, nem o pesquisador sabe quem está analisando, né? É uma coisa muito séria. Por isso a qualidade do trabalho, né, Silvio? Mas Luiz Jorge e Luciano e os outros são muito competentes, escrevem muito bem, são pesquisadores. Dá gosto, rapaz. Então, eu acho que quem vai fazer ele me mandou um artigo aí que ele mandou para a universidade, você vê a qualidade. Eu mandei para tanta gente, ele mandou um negócio da revista Horizontes, que eu mandei para a Bahia, mandei para todo lugar.
Ele é competente, escreve muito bem. Eu só queria era que uma pessoa que é a Luciana Faria escrevesse mais, Pois é, e pois muito é. pouco assim, tivesse, mas ela é muito competente, muito estudiosa. Gosto muito dela. Ô Silvio, e no início do evento, quero te perguntar isso também, não é? Dona Júlia Neso, que é hoje presidente da USA, ela fez duas homenagens. Claro, o Eduardo Carvalho Monteiro, mas uma pessoa importantíssima que foi o grande condutor do ENIP nas últimas décadas, né? Que foi o Jader Sampaio, né? Grande pesquisador, foi homenageado, estava a esposa dele lá, a médica, foi receber a homenagem, né? Olha, é uma pessoa, pela uma live que você tinha feito já sobre ele, O eu Jader. achei fantástico. Entrevistei ele, né? Entrevistou. Então, era muito preparado, muito dedicado, e ele realmente, a homenagem foi uma homenagem sincera e merecida. Eu realmente, os artigos assim, eu não posso dizer que eu não sei se ele publicou algum livro, mas ele sempre estava nas lives, comentando algum tema, Jader citou aí, Sampaio. Jada Sampaio, merecidamente. Ora, se eu, que não tinha essa aproximação toda, mas vi algumas apresentações dele, fiquei sentindo, imagina aqueles que conviviam com ele, que era um pesquisador. Merecidamente, eu tenho certeza que onde ele estiver, vai estar nos intuindo que ele gosta da pesquisa, para que ele cresça muito mais ainda. Né? Silvio, a última pergunta sobre esse livro que eu quero te fazer. Silvio, aqui no Brasil foram organizados alguns congressos espíritas, né? Mas ultimamente os congressos são palestras apenas, né? Silvio, eu tenho uma opinião, eu queria saber o que é que você pensa disso. Eu tenho uma opinião que, para mim, hoje, esse encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, para mim, é o verdadeiro congresso espírita que acontece no Brasil. É a mesma minha opinião, porque eles estão tratando de assunto que tem um grupo, que era como um congresso, porque não adianta, vamos dizer assim, o que é que adianta fazer um congresso? Então, né, eu acho que tem que ser um negócio assim, é uma equipe extremamente preparada e que possa conduzir, como tinha antigamente Leon Denis, Gabriel Delane. Eu sinto a liga como se fosse uma equipe mais ou menos naquele nível, entendeu? Agora, meu amigo, no meu congresso, Silvio Mariano faz parte, viu? No meu congresso, né? Silvio, Vai ficar mas é uma maravilha. Olha, me diga uma coisa, não poderia ser feito isso a nível local, né? Um encontro assim, sem ser de palestrão, uma mesa de debates, né? Aqui em Pernambuco. na época que eu ainda cheguei a falar, porque o Congresso subtende que vai se discutir e ter aprovação de algum consenso. Isso aqui nunca teve. Numa época que a Federação Pernambucana nunca tinha feito. E eu falei com o Valdec na época, eu disse, ô Valdec, por que é que está no mundo espiritual? Por que é que você não faz aqui um congresso? Sempre por dificuldade, que a gente sabe que não, às vezes essas coisas não é muito simples, é complexo, mas merecia, ou pelo menos assim, as federativas, que tivessem maior bagagem, de fazer um trabalho que fosse reunido em cada federativa do Brasil e, no final, juntava para dar uma discussão mais ampla. Infelizmente, não, isso não ocorre. Silvio Mariano, parece que o povo tem medo de debater, né? De discutir os problemas, ó. Ó, e o problema é o seguinte, é que eu também já tive essa fase, que eu ficava contrariado. Se alguém, eu tive essa fase, se alguém quisesse dizer alguma coisa contra Chico, Divaldo, de coisa, eu não aceitava, já ficava né, assim, achava que queria haver um prejuízo. E não quer dizer nada, porque Kardec mandou que verificasse, Perfeito. não é? Se uma opinião que chega, tem alguma informação, agora não deve ser radical.
de que a pessoa pega um ponto de vista, como muitos aí negócios sobre cidades espirituais, aí aquele radical, não, porque Kardec não falou, não sei o quê. Não é dessa maneira, né, rapaz? Tudo vai evoluindo. E, Sobre a ni- questão dos ovoides, e ninguém é perfeito, né, Silvio? Nem Chico, nem Divaldo, né? nem Chico, nem Divaldo. E o próprio Emmanuel disse para ele, se no dia eu procurar desviar de Kardec, siga Kardec, Pois é. não é? Então, essa questão, por exemplo, às vezes dos ovoides, aí, não, isso é invenção, eu aceito, porque foi informação que veio através de... O Chico é tão perfeito que ele diz que tinha um planeta aí, isso há mais de 50 anos, e que ninguém, no nosso sistema solar, e diz que a NASA já descobriu, mas a rotação dele, a órbita, é uma órbita assim, que fica atrás do Sol, tudo isso. Quer dizer, você vê uma informação dessa. E até a água também, né, Silvio? Foi provado, né? Agora, Silvio, vou Exatamente. brincar com você dizendo, Chico é tão perfeito até, mas lá atrás você disse que ele era imperfeito. Como ele é imperfeito ou perfeito? Não, para mim é. Agora, a gente tem que ter. Não é. Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo porque, para mim, ele é uma pessoa. Agora, eu A só posso dizer mediunidade dele, né? a Mediunidade mediunidade dele. dele. Eu não posso, vamos dizer assim, houve até um caso dele com o Divaldo, que ele falou de Divaldo, que a mãe dele tinha uma amizade em Feira de Santana, coitado, que faleceu, coitado. E Divaldo fez a pesquisa, só tempo depois foi que descobriu que uma área que era feito um distrito, passou para Feira de Santana, mas depois descobriu que essa pessoa tinha sido enterrada. Quer dizer, rapaz, o próprio Divaldo disse assim, será que Chico houve alguma confusão com ele? E o próprio Divaldo. Mas depois comprovou que o que ele disse, né? É um negócio. Silvio Mariano, vamos agora para os livros do mês, Silvio. O que é que tem de novo aí na livraria do Jesus do Mar? Da livraria, esse aqui de José Silvério Alves, Espiritismo em Essência e Transcendência. Olha lá, que maravilha. Jesus e Kardec. Esse outro livro aqui, Entendendo a Justiça Divina, de Álvaro Vargas. Maravilha também. Sobre a lei de causa e efeito, é, Silvio? Entendendo a causa e efeito, é mais ou menos isso. A justiça divina, entendendo a justiça divina. Vamos lá. E esse aqui, de Emmanuel para os Médios. É um livrinho que foi compilado aqui por Luiz Gonzaga Pinheiro. A Luiz Gonzaga Pinheiro, autor de grandes obras, né, Silvio? Muito bom, muito bom. Silvio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que é um programa sobre resenha de livros. Quem for ver esse programa daqui a anos vai dar o desconto, mas o pessoal diz, Bruno, seria importante dizer o preço atual de cada livro. Quanto é que está mais ou menos o preço desses livros Olha, aí? você sabe que os Espíritos são um livro barato. O Espiritismo em Essência é 50. R$ 50. Justiça Divina é 40. Olha lá, R$ 40, meu Deus do E céu. de Emmanuel para os médios, 50. 50. Quase o preço de um almoço hoje Pois aí. é, por isso que eu pergunto sem medo, que a gente sabe que livro espírita é barato, né? É E é um investimento maravilhoso, né, Silvio? importante, é muito importante. Bom, é isso aí, Silvio, que maravilha. Agora, tanta obra do Washington, né? Casou as duas obras, né, Silvio? Quase É, dentro do mesmo exato. assunto. E a obra do Elipe, que é uma E obra outra coisa maravilhosa. importante, informar que todas as duas obras foram editadas pela CCDDE. Todos dois. CCDPE, magnífico, magnífico. É, CC. Ô, Silvio, você notou, já o CCDPE é maravilhoso a vida toda, né? Mas eu falo em matéria de publicar livro. Depois que o Adair Ribeiro chegou no CCDPE,
a coisa tomou outro rumo para melhor. Tá? Para melhor e, como eu disse, eu considero hoje deles a melhor entrega de livros, que normalmente a pessoa leva 8, 10 dias, com 4, 5 dias eu estou recebendo os livros. Olha lá, olha lá. Tá? Pois é, quem sabe vou dar um empurrão aqui, viu? Eu queria muito que um dia um livro da grande pesquisadora baiana, Lúcia Loureiro, fosse publicado pela CCDPE, Silvio. Exato, merece, merece, merece. E Lúcia, ela sempre está trabalhando. Parece que um aí já está concluído, já está quase pronto, que é da Cidades Espirituais, uma nova edição, que ela reformulou, e ela me disse que tem um outro de pesquisa sobre materialização dela. Interessante, interessante. Daí podia ser, né, pela ser. Lúcia Loureiro, eu quero até agradecer, Silvio, que ela mandou para mim e para o Silvio Mariano, né, via correio, mandou um opúsculozinho, né, Sobre o Eco de Além Túmulo. sobre o eco da Lentum. Lúcia Loureiro, você mora aqui no coração da... É, Né? a Então, figura importante. trazer Lúcia aqui um dia no Recife, né, Silvio? É, Lúcia Loureiro, veio fazer a PR, trazer Lúcia. E Lúcia gosta de conversar. Bebeu água de janeiro, Lúcia Loureiro. Né? Silvio, maravilhoso programa hoje. Vamos embora. vamos embora, hein, fazer lançar. Tu faz a prece final. Passa. Vamos levar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe, nos proteja, nos inspire e cada vez mais nós possamos trabalhar em prol dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. E que os céus nos abençoe, porque mesmo todos nós temos as nossas dificuldades e que precisamos vencer, e que muitas vezes são provocadas até para próprias entidades que não gostaria de ver o Espiritismo com a pujança que deve ter. Que Deus nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Pessoal, então, mês que vem, eu e Silvio Mariano estaremos aqui com mais uma resenha literária. Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva. Minha mãe, te amo. Segue na vida espiritual. Não esqueço de ti. Silvio, para o mês, outubro, mês de Allan Kardec, né? É. Se puder, traz alguma coisa direcionada aí Kardec, não no deixe mês de de. Kardec, né? Falei com prazer. E que Valeu, precisa de muita divulgação. valeu, Viu, Bruno? Silvio. Ó, no Abração. final, antes de tu desligar, depois tu corta aí, eu vi ontem que você veja, lá na federação, ele mostrou uma edição original, em 3 volumes, do Evangelho de Rustem, lá da federação, ele me mostrou. Zé não gosta, não. Mas Aham. sabe quem foi que deu a federação? Newton Boechat. Tem um valor histórico, né? Eu não É, aceito o Rustem, mas tem um valor histórico, né, Silvio? tem um valor histórico, não tem, não Histórico. pode dizer assim, de 1800. Rapaz, eu digo, mas, rapaz, é uma obra-prima. Porque a gente via em 4 volumes, mas ele doou para a federação os 3 originais, ó. É um negócio, né? Olha E ele lá, também não é radical, né? olha lá. Silvio, mas eu não vou editar coisa nenhuma. Vai ficar aqui o registro histórico, viu? Das Vai. três obras de Rustem. Valeu, Silvio. Tamo junto. Tá bom, né? Abração.